Olá. Hoje a gente vai, dar uma olhada em várias notícias recentes da Hungria, né? Isso aí, tem um monte de coisa acontecendo, um mix interessante. Exato. Desde desenvolvimento lá em Budapeste, tensões políticas internas, sabe? Uhum. E economia, relações internacionais, até cultura entrou na roda. Pois é, a ideia aqui é tentar conectar esses pontos, né? Pra entender melhor o que tá rolando por lá agora. Bora lá, então. Bom, começando pela capital, Budapeste. Parece que tá com tudo no setor hoteleiro. Ah, sim, eu vi isso. Muitos hotéis novos previstos, né? Isso, são 9 previstos para 2025, mais ou menos uns 800 quartos a mais. Tem de tudo, tipo desde o moderno Tribe lá no aeroporto, Sim. até o Radisson Collection, mais luxuoso, e outros como o Joe Joe, o Me Maison. É um reflexo claro do quanto Budapeste tá atraindo turista, né? Patrimônio, cultura, comida boa. Com certeza. Mas você mencionou um ponto importante antes. É, que são quase 3.700 quartos novos no total, se a gente somar todos os projetos que estão andando. Nossa, é bastante. E isso, claro, pressiona a infraestrutura, né? Pois é, que já não anda lá essas coisas, especialmente o transporte. Pois é, e falando em transporte, a coisa tá tensa lá. Os sindicatos anunciaram uma paralisação, tipo um primeiro aviso. Eu vi sobre isso. Uma disputa de verbas, né? Exato. O prefeito Carassuni diz que o governo nacional tá segurando dinheiro, né? Chama até de política anti-Budapeste. Entendi. E o governo, o Fidesz? O Fidesz joga a culpa de volta no prefeito. E para complicar, as tarifas subiram agora dia 1º de junho. Olha, o fascinante, ou talvez preocupante, né, é ver como essa questão do transporte vira um sintoma. Sintoma de quê exatamente? Dessa briga política maior entre a cidade e o governo central. E quem sente na pele é o cidadão, né? E a imagem da cidade também pode sofrer. Faz sentido. E essa tensão na capital parece que reflete um cenário nacional também bem agitado, né? Sim, bastante. Teve aquela notícia horrível, o ataque ao ex-ministro Geza Jasinski e a esposa? Nossa, sim. Foi bem brutal pelo que ele teve ferimentos sérios na cabeça, precisou de cirurgia. O suspeito foi preso, né? Alegou uma briga pessoal, parece. É, mas o próprio Jasinski acha que foi algo direcionado, né? Talvez ligado a umas ameaças antigas por causa daquele Tratado Hungria-Ucrânia de 93. Exato, aquele tratado sobre minorias. É uma situação delicada, com duas versões bem distintas sobre o motivo. A gente só reporta o que as fontes trazem. Incidentes assim, sabe? Mesmo que a gente não saiba a motivação final, eles sempre têm o potencial de jogar mais lenha na fogueira da polarização política. Com certeza. A simples suspeita de motivo político já complica tudo. Exato. Contamina o ambiente. E ainda na política, estão rolando uns boatos fortes sobre a sucessão do Orbán. Ah, é? O que estão dizendo? Fontes como a V-Square, por exemplo, dizem que lá dentro do Fidesz já se discute um plano B, uma possível saída do Orbán até 2026. Interessante, depois de tanto tempo no poder, e falam em nomes? Mencionam o Janusz Lazar, e isso tudo num contexto em que a popularidade do Fidesz deu uma caída, né? E surgiu aquele partido novo, o TISA. Sim, o TISA, do Peter Magyar, uma força de centro-direita mais crítica ao governo que tem ganhado espaço. E o próprio Orbán andou falando em renovação geracional. Olha, se essa sucessão vai acontecer ou não, é outra história. Mas só a especulação já mostra que o cenário político está se mexendo, né? Tem pressão nova chegando. E falando em pressões, tem a externa também. O ministro Sijarto conversou com o Lavrov, da Rússia. Antes de uma reunião importante lá do Conselho de Defesa húngaro, né? Isso, para falar da guerra na Ucrânia, da cooperação de energia que eles veem como crucial e da posição húngara de pró-paz, apoiando o plano do Trump. E o Orbán convocou essa reunião do Conselho meio às pressas, né? Sim, disse que era por causa da escalada da guerra e por preocupações com ataques à Hungria por ser aliada de Trump. É. Aí fica muito claro aquele malabarismo que a Hungria faz, né? Tentar equilibrar a relação com a Rússia, por causa da energia, principalmente. E, ao mesmo tempo, o papel dela dentro da União Europeia e da OTAN, ainda mais com a guerra rolando ali do lado. É uma ginástica geopolítica constante, sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em coisas grandes, infraestrutura. Anunciaram aquela autoestrada M100, Ah, sim. ligando os Esztergom à M1. Um projeto enorme. Baita projeto. Mais de 32 quilômetros, 10 túneis, 52 pontes. E o custo, hein? 1,2 bilhão de euros. Nossa, é muito dinheiro. A previsão de começar é 2026, né? Isso.
O objetivo é conectar melhor a região. Falaram também de um plano para M10. Investimentos assim podem realmente dar um gás na economia local, né? Mas o custo e a complexidade técnica são desafios gigantescos. Tem que ficar de olho para ver se sai do papel mesmo. E na economia também teve a notícia da MOL querendo comprar a operadora da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste, a BME. Sim, a MOL, que é a gigante de petróleo e gás húngara, né? E a BME é uma universidade super tradicional. Exato. A justificativa é renovar o ensino superior, impulsionar inovação. Mas um ponto importante que as fontes mencionam é que a ideia, aparentemente, não é usar aquele modelo de fundação. Aquele modelo que deu polêmica em outras universidades. Exatamente, que foi criticado por supostamente diminuir a autonomia. A promessa aqui é outra, manter o acesso a programas como Erasmus de intercâmbio e a gestão dos bens pela própria universidade. Entendi. Menos controverso, talvez. Vamos ver. O potencial de sinergia em pesquisa e desenvolvimento entre uma empresa como a MOL e uma universidade como a BME existe, né? E as fontes também mencionam conversas sobre cooperação energética entre Hungria e Bulgária. Bom, e para fechar rapidinho, 2 notas curtas. A polícia húngara prendeu uma mulher que era procurada na Alemanha por homicídio. E uma dica cultural, vale a pena dar uma escorada na literatura húngara. Tipo, Sem Destino, do Imre Kertész, ou Os Meninos da Rua Paulo, do Molnar. Clássicos. Mostram muito da alma da história do país, né? É sempre fascinante ver como a cultura reflete essas complexidades todas. Pois é. Então, assim, o que a gente tira disso tudo? Parece uma Budapeste muito dinâmica economicamente. Sim, com esse boom todo. Mas, ao mesmo tempo, com tensão política, tensão na infraestrutura, e no país todo, essa agitação política interna, esse jogo internacional complicado. E grandes projetos econômicos com seus próprios desafios. Exatamente. O quadro geral que essas notícias pintam é de um país, como posso dizer, num ponto de inflexão, talvez. Navegando entre pressões internas bem fortes, políticas, sociais, econômicas, e ao mesmo tempo um cenário geopolítico super instável lá fora. É uma boa forma de colocar um dinamismo que convive com muita tensão. Muita fricção, né? Exato. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Com tantas frentes abertas, política interna, economia, essas relações exteriores complexas, como é que a Hungria vai conseguir equilibrar essas forças todas que às vezes puxam para lados opostos, para traçar o caminho dela nos próximos anos? É a grande questão, sem dúvida. Como conciliar tudo isso?